Seguinte, olha só, pega o materialzinho lá na página 24, por favor, e nós vamos agora trabalhar um pouquinho com a segunda parte da geometria. Vamos aí dar uma olhada no estudo dos triângulos, tá? Dar uma olhadinha em trigonometria, em relações de unidades e áreas de figuras planas. Então temos uma meta relativamente boa para hoje, né? Vamos começar aqui então visualizando essas coisas. Pessoal, nós vamos nesse momento começar a falar um pouquinho dos triângulos. Em aulas passadas, a gente já comentou alguma coisa sobre os polígonos, lembra, gente? A gente viu o número de diagonais, viu aquela situação toda. Agora nós vamos trabalhar com uma das figuras que mais é visada nos nossos testes, nas nossas provas, nos nossos concursos, etc, etc. É o triângulo. Como o próprio nome diz, é uma figura que tem três ângulos, perceberam, minha gente? Triângulo, três ângulos. E, obviamente, também terá três lados. Vocês têm ali, nessa página 24, só deixa eu confirmar se é a página mesmo, ali na página 24, ali bem no alto da segunda parte, uma classificação desses triângulos. Se os lados desse triângulo aqui forem todos diferentes, nós chamamos esse triângulo de escaleno. Se nós tivermos dois lados com mesma medida, nós chamamos esse triângulo de triângulo isósceles. E se os três lados tiverem a mesma medida, esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Muito bem. Quanto aos ângulos, existem triângulos que só têm ângulos agudos. Vamos lembrar o que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. Existem triângulos que têm um ângulo de 90 graus. Esses caras são chamados como? O triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Esse é o mais famoso de todos, tá, gente? É o mais famoso. Nós vamos ver depois, vamos nos dedicar exclusivamente para ele um pouquinho. Ele é tão famoso, ele é o cara no meio dos triângulos, porque ele é tão famoso que até os lados têm nomes especiais. Os catetos e a hipotenusa. Nenhum outro triângulo tem isso. Só o triângulo retângulo, tá? E para finalizar, quando existe um ângulo maior que 180, um ângulo mais escancarado, mais aberto, nós temos aí um triângulo obtusão. Isso é mais para vocês terem uma noção de como se classificam esses caras, tá? Agora, o que interessa para nós aqui são algumas coisas muito importantes e que são bastante visadas em provas que envolvam geometria, né? Em provas de concurso que tenham geometria. Uma das coisas aqui, pessoal, é a seguinte. Vocês sabiam, por exemplo, que não são quaisquer três medidas que vão formar um triângulo? Não são quaisquer três medidas que a gente consegue ter para formar um triângulo. Como assim, professor? Não entendi isso aí direito. Não consegui visualizar isso. Olha só, gente, se vocês pensarem aqui nas medidas 3, medida 4 e medida, vamos colocar aqui, 8. Será que com um pedacinho de material de 3 centímetros, o outro de 4 centímetros e o outro de 8 centímetros, eu consigo formar um triângulo, minha gente? Não, não vai não. Não vai conseguir, porque se você olhar bem, no triângulo você tem que emendar as pontas, perceberam isso, minha gente? Tem que emendar as pontas aqui para eles emendarem lá em cima. Se você olhar uma situação dessas aqui, ó, você vai ver o seguinte. Se você pegar esse comprimento de 8, marcar aqui o comprimento de 4, vem até a metade, né? 4. E marcar do outro lado o comprimento de 3, você não vai conseguir emendar essas duas partes nunca. Perceberam isso, gente? Não vai ter como. Se você olhar para cá, ó, você pode girar isso como você quiser desse lado, você pode girar isso como você quiser do lado de lá, que essas linhas nunca se encontram. Ou seja, eu não vou conseguir formar triângulo com essas três medidas. Agora, o que aconteceria aqui, por exemplo, deixa eu pegar o apagador lá, só um pouquinho. Olha só, o que aconteceria aqui, por exemplo, se nós baixássemos um pouquinho essa medida 8, gente? Vejam. Se ao invés de 8, eu colocasse 7 aqui, o que nós íamos ter? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui, ó. Vamos lá? Olha só, se nós colocássemos 7 aqui nesse caso, nós teríamos uma medida de 7, e aí marcaríamos 4 aqui, e marcaríamos 3 por aqui. Vocês concordam, minha gente? Assim, ó, 3 e 4. Pergunto, consigo fazer um triângulo com essas três medidas? Não,
Porque as duas se encontram em cima da linha do 7. Concordam comigo, minha gente? Então eu tenho que baixar mais um pouquinho. Vou baixar para 6. Será que com 3, 4 e 6 eu consigo formar um triângulo, pessoal? Aí sim. Isso chama-se desigualdade triangular. Não são quaisquer 3 medidas que formam um triângulo. Cuidado com isso. Tá? Não são. Tem que tomar bastante cuidado. Vejam, gente. Nós temos aqui o seguinte. Se nós colocarmos a medida 6 aqui embaixo, aí você vai ver. Vou marcar 4 aqui, ó. Vai um pouquinho mais que a metade. 4. Se você marcar pelo outro lado aqui, ó, 3, ele vai vir aqui. Vocês concordam, minha gente? Desse jeito. Notaram que tem uma invasão de uma parte sobre a outra aqui? É isso que precisa ter para poder formar o triângulo. Moral da história, você só vai conseguir formar um triângulo se somar os dois lados menores e essa soma for maior que o maior lado. Certo, minha gente? Senão, não vai formar triângulo. Vocês conseguiram visualizar isso, todo mundo, gente? Tranquilo? Beleza? Opa! Então, olha só, olha só, olha só. Tem que ter isso, porque daí quando eu giro isso aqui para cá, gente, vai ter um momento que eu consigo fazer os dois se encontrarem e formar o triângulo. Mas isso somente será possível se vocês tiverem a soma dos dois lados menores maior que o maior lado, senão não. Tá bem claro isso para vocês aí, gente? Tudo bem? Beleza? Isso chama-se desigualdade triangular, né? Desigualdade triangular. Então, gente, essa desigualdade triangular, deixa eu colocar aqui certinho para vocês verem. Essa desigualdade sempre vai acontecer, gente, quando você tiver o seguinte. Você tem aqui os 3 lados, pessoal, observem. Vocês têm aqui os 3 lados. Vejam o que acontece aqui, ó. Tem o lado A, tem o lado B, tem o lado C. Certo, minha gente? Então, você só vai ter um triângulo aqui, pessoal, se acontecer o seguinte, gente. Se o lado A for maior que a diferença dos lados B e C e menor do que a soma dos lados B e C. Opa, B e C aqui de novo. Ou seja, nós vamos visualizar isso numa situação bem interessante. Quer ver? Vamos aproveitar e já fazer o exercício correspondente, porque está fresquinho na memória. Olha ali na página 24, o exercício número 2. Dá uma olhadinha ali, ó, o exemplo número 2. Está logo acima de semelhança de triângulo, gente. Dá uma olhadinha lá, ó. Sabe-se que dois lados de um triângulo medem 5 centímetros e 8 centímetros. E o comprimento do terceiro lado é um número inteiro. Satisfazendo essas condições, quantos triângulos podem ser formados? Pessoal, me ajuda aqui agora. Olha só, esse exemplo número 2, lá na página 24. Olha só, o que ele diz lá para vocês? Dois lados de um triângulo, gente. Um deles mede quanto? Me ajudem lá, por favor. E o outro mede quanto, gente? 8 centímetros. E vai ter um terceiro lado A aqui que eu não sei quanto é que mede. Concordam comigo, gente? Mas pela desigualdade agora, eu já sei o seguinte. Ele vai ter que ser maior que a diferença desses dois lados. E ele vai ter que ser menor que a soma desses dois lados. Conseguem visualizar então o que vai acontecer? Esse lado A, ele vai ter que ser maior que quanto, gente? Me ajude, maior que quanto? 8 menos 5, 3. E ele vai ter que ser menor que quanto, gente? Me ajudem lá, por favor. 13. Que daí vai somar os dois. Olha só, se eu colocar o A igual a 3, pessoal, bota o olho aqui, todo mundo aqui, gente, olha só, bota o olho aqui, ó. Se eu colocar o A igual a 3, eu vou ter aqui 5, 8 e 3. Esses 3 lados formam um triângulo, minha gente? Não, porque a soma 5 mais 8 fecha o 8 que está, aliás, perdão, 5 mais 3 fecha o 8 que lá já está, concordo, gente? Não vai fechar. Se eu colocar 4 aqui, 4 está nessa faixa, não está, minha gente? Então, se eu colocar 4 aqui, 4 mais 5 dá quanto? 9. É maior que 8? Yes, está valendo. Se eu colocar o número 13, gente, se eu colocar o 13 aqui, ó, aí você vai ver, esses dois vão ser os menores aí, concordo, gente? 8 mais 5 vai dar quanto? 13. Vai igualar. Quando iguala, forma triângulo, gente? Não. Para poder formar triângulo, a soma dos dois lados menores tem que ser maior que o maior lado. Senão, não funciona.
Tá tudo bem até aí, gente? Agora, quantos são os números que nós temos de 3 a 13, gente? Observem, eu não vou incluir as pontas. Então, quantos são os triângulos que eu posso montar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos foram os triângulos, por favor? 9. 9 triângulos. Somente 9. Eu não posso contar nem o 3, nem o 13. Concordam, gente? Eu tenho que começar a contar de 4 e ir até quanto? 12. Gente, como é que está até aqui, gente? Tudo bem? Certinho? Beleza? Isso é desigualdade triangular. Tá? Não são quaisquer 3 medidas que vão ser formadas lá. Agora, ainda trabalhando com esse triângulo aqui, gente, quando nós trazemos aqui, ó, nós temos essas 3 medidas, já vimos qual é a relação entre as medidas dos lados. Aqui dentro existem 3 ângulos, pessoal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o ângulo A, aqui eu vou colocar o ângulo B, e aqui eu vou colocar o ângulo C. O que nós podemos dizer desses 3 ângulos que aqui estão, pessoal? Meu Júnior, o que nós podemos dizer desses 3 caras? A soma desses 3 ângulos é igual a quanto, gente? Quem é que me ajuda? 180 graus. A soma desses 3 ângulos é sempre igual a 180 graus. Então, nesse momento, nós temos a soma dos ângulos internos. Gente, essa soma interna, ela sempre vai ser igual a A mais B mais C, e vai fechar quanto, gente? Me ajudem lá, por favor? 180 graus. Aliás, quando nós vimos a aula de polígonos, eu já tinha comentado isso com vocês, não é verdade, minha gente? Que a soma dos ângulos de dentro de um triângulo sempre será igual a quanto? Quem é que me ajuda? 180 graus. Até aqui tá tudo bem, gente? Certinho? Beleza. Olha só, a soma dos 3 ângulos internos é igual a 180 graus. Muito bom. Vamos aproveitar esse gancho aqui agora, gente, para fazer já o segundo exemplo. Olha só, aliás, o primeiro exemplo, porque o segundo eu já fiz. Estou trocando um pouquinho a sequência das coisas. Vejam lá. Determine a soma do maior com o menor dos ângulos internos de um triângulo, sabendo que eles são proporcionais aos números 2, 3 e 4. Pessoal, localizaram lá isso, gente? Tudo bem? Olha só. Nesse tipo de questão aqui, que é clássico, além de falar dos ângulos internos de um triângulo, ainda estamos falando das situações de proporção, que a gente já trabalhou e sabe que é sempre um tema muito visado, né, gente? Aquela história de regra de 3, aquela história de porcentagem, etc, né? Bora lá! Como é que vai ficar aqui agora, gente? Vamos lá. Vocês me ajudam? Olha, veja. O que nós temos aqui nesse momento? Nós temos nesse primeiro exemplo um triângulo onde nós temos os 3 ângulos internos. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Nós já sabemos que a soma dos 3 vai dar quanto, gente? Quem é que me ajuda? 180. E esses ângulos são proporcionais aos números. Me ajudem, é proporcional a quanto lá, gente? Então eu posso dizer que A está para 2... do mesmo jeito que B está para, me ajudem? 3. Do mesmo jeito que C está para 4. Beleza. Show. É tudo que eu preciso. Agora, vou ter que descobrir aqui. Pessoal, quem de vocês consegue ver nessas condições aqui, ó, antes da gente calcular qualquer coisa, quem de vocês consegue ver já assim, ó, de cara, quem é que é o maior ângulo? É o C. Ele está proporcional ao maior número? Quem é que é o menor ângulo ali, gente? O A. Está proporcional ao menor número. Então eu vou ter que somar o A com o C, né? Agora, quem é que lembra como é que resolve proporção? Vamos puxar um pouquinho da nossa memória. Começo do nosso curso, lá logo no início. Como é que a gente faz para calcular uma proporção dessas? Alguém lembra? Vou somar todo mundo em cima. Vou somar todo mundo em baixo. Me ajudem. A mais B mais C. A mais B mais C. 2 mais 3, rapidinho para mim. 5. 5 mais 4, 9. Quem é que consegue ver quem é A mais B mais C?
180, isso! Muito bem, eu já sei que a soma dos três ângulos internos é 180 graus, estão certo, gente? Estão conseguindo visualizar? E aí, 180 dividido por 9 vai ser igual a quanto? Quero ver. 20. O que esse 20 representa, pessoal? Esse 20 é o tanto de graus para cada número que você tem aqui embaixo. Então, quem vai ser o ângulo A? Quero ver se alguém consegue ver. Quem é que vai ser o ângulo A? Ó, A sobre 2 igual a 20. Esse 2 vai multiplicar o 20. Ó, peguei essa primeira fração e o resultado que está lá, ó. Então, quanto é que vai dar o A aí, gente? Me ajudem. 40 graus. Muito bem. Agora, vamos ver lá. Quem de vocês consegue ver qual é o valor do B agora sem fazer conta? Se é 20 graus para cada número que tem ali embaixo, para cada unidade que tem ali embaixo. Quantas unidades nós temos aqui embaixo, gente? 3. Então, 3 vezes 20 vai ser igual a quanto? 60 graus. Ah, que beleza! E o C, e o C, e o C, vai dar quanto, gente? Me ajudem, quanto é que vai dar o C? Vamos ver se deu certo? 80 com 60. 140. Com mais 40? 180. Fechou ou não fechou? Fechou. Opa, show de bola. Quem é que é o maior, gente? Maior ângulo é quanto? É o C, 80 graus. Quem é que é o menor? 40. Então, de acordo com o problema, vocês têm que somar esses dois. E vão achar quanto no final das contas? 120 graus. Pessoal, todos conseguiram visualizar o que aconteceu aqui, gente? Vejam, essa é uma questão bacana, porque além de falar desses ângulos internos, ela ainda está misturando aquela coisa que vocês já viram lá na parte anterior, quando nós falamos lá da situação de proporções, tá legal? Agora, gente, vamos continuar aqui. Vejam, tem algumas outras particularidades que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que tem um lado A aqui, gente? Eu não sei se isso vai ser óbvio para vocês, mas tentem ver com obviedade. O maior lado de um triângulo sempre é oposto ao maior ângulo. Conseguem visualizar isso? Esse lado aqui é o maior lado desse triângulo, concorda, gente? Então, com certeza, esse cara aqui em cima também será o maior ângulo. Essa lei é verdadeira, isso tem que ser assim. Senão não fecham as coisas. Tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Ainda existem aqui o que a gente chama de ângulos externos. Pessoal, quanto é que dá a soma dos ângulos externos? Quem é que me ajuda aqui, ó? Ângulos externos. Quem é que lembra lá dos polígonos? Quanto é que dá a soma dos ângulos externos? Isso. Para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Esse é o externo em C. Esse aqui, ó, esticando um pouquinho, seria o externo em A. E esse aqui para cá seria o externo em B. Esses são os ângulos externos. Aqui o que eu queria que vocês vissem rapidinho aqui, pessoal, é o seguinte. No mesmo vértice, o ângulo A mais o externo no vértice A, eles somam quanto? Quero ver se vocês conseguem ver. Pessoal, aqui, me ajudem. 180. Ou seja, no mesmo vértice, esse ângulo externo A mais o ângulo A somam 180 graus. Professor, como é que a gente sabe que eles somam 180 graus? Sempre que estiverem sobre uma mesma reta, estão vendo, pessoal? Sempre que estiverem sobre uma mesma reta, é uma meia-lua que forma. Formou uma meia-lua, 180 graus. Sempre, 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 sempre. Tá? E aí, 180 graus. Eu queria que vocês comparassem uma coisa. Ei, bota o olho aqui, todo mundo. Olhem essa fórmula aqui, ó. Olhem essa fórmula aqui. E olhem essa aqui em cima. O que nós temos aqui em cima? A mais B mais C, dá quanto, gente? Me ajudem? 180. A mais o externo de A, vai dar quanto? Comparando essas coisas, quem consegue achar uma coisa legal aqui? O externo de A tem que ser a mesma coisa que o quê? B mais C. Vocês viram? Ó, isso aqui é o que está faltando lá em cima. Estão vendo, gente? Perceberam? Então, o externo do ângulo A vai ser sempre igual ao ângulo B mais o ângulo C. Deixa eu traduzir isso para vocês aqui no triângulo, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Luiz, foca aqui.
Vejam, esse ângulo C, que está aqui, ó, esse externo no vértice C, vai ser igual a A mais B. Esse externo no vértice A vai ser igual a quanto, gente? C mais B. Esse externo no vértice B vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a A mais C. Vocês viram que em cada, se nós somarmos todos, do jeito que eu fiz, todos eles vão ser contados duas vezes? Concordam comigo? O A vai ser contado duas vezes, uma para o C e a outra para o B. O ângulo B vai ser contado uma vez para o A, outra vez por C. E assim por diante. Cada um deles contado duas vezes. Peraí, mas se eu somar simplesmente eles, quanto é que dá, pessoal? Me ajude aqui, ó. Mas e se eu somar eles duas vezes cada um, vai dar quanto? 360. Isso não é a soma dos ângulos externos, minha gente? Que nós comentamos na aula passada? Aí vocês veem como as coisas rodam e fecham no final das contas. Tá? Até aqui, fechou a ideia do triângulo aqui, gente? Beleza? Show de bola. Antes da gente continuar, eu quero passar para vocês uma ideia aqui de semelhança de triângulos. Gente, isso aqui é muito legal. Quando vocês tiverem aqui, ó, dois triângulos, mais ou menos assim, ó, vejam. Um triângulo aqui, A, B, C. E aqui embaixo, vocês tiverem um outro triângulo um pouco menor, mas com as mesmas angulações, que eu vou colocar aqui como sendo D, D aqui não, aqui, D, E, F. Vejam, esses dois triângulos aqui, pessoal, eles têm o que a gente chama aqui de ângulos iguais. Este ângulo aqui vai ser igual a esse, este ângulo aqui em cima vai ser igual a este aqui, este ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. Quando esses ângulos são mantidos, os lados sempre serão proporcionais. E aí nós montamos uma proporção. Vejam, gente, esse é o caso de semelhança de triângulos. Eu posso dizer aqui, ó, que A está para D, do mesmo jeito que B está para E, B está para E, do mesmo jeito que C está para F. C está para F. Vocês lembrem-se que quando nós igualamos essas frações aqui, ó, nós estamos igualando razões. Igualando razões, a gente encontra proporções. Tá certo, gente? Opa, esses lados são todos proporcionais. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Olha para mim aqui rapidão. Quer dizer o seguinte, que se esse cara aqui é o dobro desse, nessas condições, isso será o dobro disso, isso será o dobro disso, e qualquer outra medida que você tirar dentro desses triângulos vai ser o grande o dobro do pequeno. Isso é o caso de semelhança, gente. Tá? É assim que a gente vê semelhança. Mas, professor, como é que eu vou saber que dois triângulos têm os mesmos ângulos? Aí depende, se nós tivermos retas paralelas, ou então, às vezes, cortarmos um triângulo desses num lado aqui, ó, estão vendo, minha gente? Paralelamente é um dos lados. Aí as retas paralelas é que normalmente vão indicar isso para vocês. Vamos só mostrar ali, ó, bem no finalzinho da página 24, para encerrar aí, gente. Olha só. A sombra de uma árvore mede 4,5 metros. À mesma hora, a sombra de um bastão de 0,6 metros mantido na vertical mede 0,4 metros. Determine a altura da árvore. Olha que questão bacana, pessoal. Isso daqui pode vir fácil lá, ó. Finalzinho da página 24, bem no rodapé dela lá, gente. Vejam lá. Nós temos aqui, ó, a história que é a seguinte. Tem uma árvore. E num determinado horário do dia, a sombra da árvore mede quanto, gente? Me ajudem lá, por favor. Quanto é que mede a sombra dessa árvore? Quanto? 4,5 metros. Então, aí, aqui embaixo está a sombra da árvore. Aqui, ó. E essa sombra mede 4,5 metros. Nesse mesmo horário, existe um bastão. Quanto é que mede o bastão, gente? Me ajudem lá, por favor. Quanto é que mede o bastão? 0,6 metros. E esse bastão tem uma sombra de quanto, gente? Me ajudem lá, por favor. Metros. Quando os raios do sol vêm, eles sempre agem de forma paralela. O sol está muito distante da gente. Portanto, os raios do sol sempre vêm de forma paralela. Concordam comigo, gente?
E se eles vêm de forma paralela, eu gostaria que todos estivessem visualizando isso. Nós teremos que esses ângulos aqui, ó, são exatamente iguais. Concordam comigo, minha gente? Então, como é que vai ficar isso? Eu quero saber quem é a altura da árvore. Pessoal, como é que eu posso montar a expressão para calcular a altura dessa árvore? H está para 0,6, do mesmo jeito que 4,5 está para 0,4. Ou seja, a altura H está para a altura do bastão, a altura do bastão que é 0,6, da mesma forma que a sombra da árvore, 4,5, está para quanto, gente? Quem é que me ajuda? Todos conseguiram visualizar isso? Novamente montou o que, gente? Vocês estão vendo como está repetindo o que vocês estudaram na álgebra? Novamente montou o que aqui, pessoal? Uma proporção. E aí você vai calcular isso. Vamos embora. Como é que vai ficar? H igual 4,5 vezes... Aqui, pessoal, esse 0,6 vem multiplicando. Vezes 0,6 dividido por quanto, gente? 0,4. 0,6 por 0,4, isso aqui vai dar 3 sobre 2. Multiplicando 3 por 4,5, encontramos aqui 3 vezes 4, 12, 13,5, dividido por 2. Se eu dividir 13,5 por 2, vai dar quanto aqui, gente? 6,75 metros. Então, essa árvore tem 6,75 metros, ou 6 metros e 75 centímetros nessas condições. Essa semelhança, então, ela é bastante utilizada para você calcular coisas que você não pode medir de uma forma direta. Medir a árvore de uma forma direta fica meio difícil, concorda, gente? Com essas sombras aqui embaixo, a gente consegue visualizar isso com uma facilidade maior. Beleza, gente?